Diagrama de afinidades. Tem um nome bonitinho, é uma coisa muito simples e, se bem usada, se bem utilizada no momento certo, não é para usar toda hora, ela vai te ajudar muito na organização de diversas tarefas, seja um planejamento de longo prazo, seja um plano de melhoria da empresa, o que for, ela vai te ajudar muito. Vamos ver com calma. Tá, como sempre, vamos seguir um roteiro aqui. Eu queria colocar, especialmente nesse assunto, um contexto geral. Ele faz parte de um conjunto de ferramentas que nós estamos apresentando. Então, eu queria lembrar isso para quem estiver assistindo esse vídeo primeiro, né? Talvez não entenda esse contexto. A ligação que tem com outras ferramentas, como ferramenta eu vou falar várias vezes, é uma caixa de ferramentas. Você tem que saber onde e quando utilizar para ela ser útil, né? E ela vai ser mais útil se ela for combinada com outras ferramentas simples, mas tudo no momento certo, né? Terceiro ponto, o próprio diagrama de afinidades, eu vou falar com detalhes, mas ela é simples, mas eu vou dar os macetes, onde tem as questões de possíveis erros e onde que ela ajuda mais. Tá? É o principal desse nosso bate-papo. E, por último, comentários gerais. Como a gente sempre faz, tentar imaginar que tipo de dúvida que quem estiver ouvindo esse vídeo pode ter, mas já sempre peço para vocês, qualquer dúvida que não tenha sido coberta, ou qualquer coisa que estranha que eu falei, comentem lá, perguntem. Para mim vai ser um prazer trocar ideia e aprender com vocês também. Vamos começar. Tá, primeiro, vamos lembrar assim, ó, nós estamos dentro de um contexto. Nós lançamos a Melhora Gestão. Eu lancei um vídeo semana passada sobre as 7 mais 7 ferramentas. Então, só para lembrar, eu vou deixar o link aqui para quem não assistiu. Tá legalzinho o vídeo, dá um panorama geral das ferramentas. Então, as 7 ferramentas da qualidade, não vou ficar lendo uma por uma, mas onde aparece diagrama de Chicago, algumas que vocês já conhecem, diagrama de Pareto. E também nesse vídeo a gente apresentou as 7 novas ferramentas da qualidade, como o Japão deu um rótulo para embalar essa caixa de ferramentas, né? E aí ele apresentou diagrama de afinidades, está destacado, é o nosso objetivo de hoje, mas apresentou uma série de outras que a gente se propôs a apresentar agora, cada uma com uma aplicação. O vídeo, que é esses 7 mais 7 ferramentas da qualidade, foi feito com o propósito de apresentar e mostrar quando utilizar. E agora nós vamos lançar vídeos como utilizar essas ferramentas no dia a dia de um gestor, tá? Primeiro ponto que eu queria falar é o seguinte, assim, 7 mais 7, não, isso é pouco. Ainda tem muitas outras ferramentas que não foram colocadas pelo Japão naquele contexto e estão por aí. Por exemplo, o Brainstorm. Eu já tenho um vídeo, eu vou colocar o link para vocês. Não entra nas 7 ferramentas da qualidade, mas ela torna viável, torna mais fácil o uso de muitas delas se souber fazer um brainstorm. Plano de ação, 5W2H, 3Qs e um pouco, como queira chamar. É uma ferramenta também que não foi colocada como base, mas com certeza o Japão utilizava, só não colocou nessa caixa de ferramentas. Gráfico sequencial, para mim, uma das primeiras que você tem que dominar. É a ferramenta que você mais vai usar no gerenciamento de processo. SWOT, eu parei por aqui porque tem muitas outras ferramentas. Eu mesmo já lancei vários vídeos de outras ferramentas que não entram nessas 7 mais 7. Então tá, objetivo, vamos caminhar para nosso objetivo, que é apresentar o diagrama de afinidade. Ó, na ideia, quando fui preparar esse vídeo, eu falei, caramba, mas não tem uma regra básica, eu uso o diagrama de afinidade em tais momentos. Então, eu peguei um exemplo, para não pegar um exemplo só de indústria ou só de sistema financeiro, eu peguei um evento que muitas empresas de vocês podem ter. Mas eu precisava caracterizar um pouquinho essa empresa para justificar por que eu vou usar algumas ferramentas como um bom exemplo, né? Então, vamos tentar imaginar que você está numa empresa, seja de serviço, seja industrial, o que for. Essa empresa tem um porte bom de 100, 200 funcionários, vocês já vão entender. Eu vou sempre falar assim, ó, tem ferramenta que, dependendo do grupo de pessoas, tal, eu posso abrir mão de usá-la. Mas então eu desenhei uma coisa assim, ó, uma empresa que tem uma matriz na sua capital, e depois tem mais 10 lojas espalhadas pelo Brasil, ou 10 indústrias, ou 10 distribuidoras, e quer fazer pela primeira vez. Eu vou forçar pela primeira vez, porque vai ficar mais fácil. Por que eu proporia aplicar essas ferramentas? Então, nós queremos organizar uma festa de confraternização. E nós não temos recurso, nós não vamos contratar uma agência para fazer tudo. Vamos fazer com os nossos próprios recursos. Então, mas eu tenho investimento, eu sei que eu vou gastar e eu quero fazer uma coisa legal. Então, primeira coisa, assim, ó, que
posso pensar é falar assim, poxa, eu tinha que dar uma organizada mínima para saber o que eu tenho que fazer. Eu não vou cuidar de tudo, eu vou pedir para o meu pessoal de RH fazer uma parte, eu vou pedir para o meu pessoal de compras fazer outra. Então, eu precisava de uma lista de ações com responsáveis para poder coordenar, senão essa festa não vai, nós vamos esquecer muita coisa. Então, a primeira ferramenta dessas e de outras aqui, eu posso falar assim, ó, eu quero chegar no final e ter uma lista de responsabilidades com prazo. A gente chama isso de plano de ação. 5W2H, tá cheio de nomes bonitos, mas é uma coisa prática. Eu quero saber, ó, se compras vai ter que orçar fornecedores para a festa, quando que ela tem que fazer isso para poder pensar num plano orçamentário, num orçamento da festa completa. Então, nós vamos montar um exemplo que eu sugeriria que você fizesse um plano de ação. Tá? Outro ponto, se eu vou organizar uma festa, eu já tenho que ter na minha cabeça, lembra? Eu sou um gerente que estou eu conheço um pouco as ferramentas. Então, eu falo assim, poxa, às vezes eu converso com a minha esposa, às vezes eu converso com o meu sócio, e a gente foca muito no aspecto de custo. Pô, mas tinha que ter alguém pensando na festa de alegria, de que coisa nós vamos fazer. Tem que ter alguém pensando, nós vamos premiar alguns funcionários, nós vamos reconhecer o trabalho de alguns funcionários. Então, isso aqui eu acho que caberia, em vez de ficar discutindo nos cafezinhos ou à noite ali, eu acho que a gente devia promover um número de ideias com várias visões. Então, um brainstorm, que a gente falou lá 2 semanas atrás, mas eu vou mostrar daqui a pouco, tem um vídeo de brainstorm. O brainstorm seria legal. Quando eu uso o brainstorm? Quando eu preciso de visões diferentes e pensar e tentar não esquecer de nada. Então, eu abro mão de fazer sozinho, de achar que eu sei fazer, e vou chamar um grupo, também uma técnica, também uma ferramenta. Assista o meu vídeo lá, que também tem alguns cuidados para se tomar. Quando vou fazer um brainstorm para ser produtivo, tem algumas regras. Eu não vou repetir elas nesse vídeo. Bom, mas se eu vou ter um brainstorm, eu posso pensar assim, poxa, mas eu vou ter tantas ações, tanta coisa de organizar festa, nós vamos fazer com a filial, não vamos, nós vamos premiar, não vamos, tal. Talvez aquela ferramenta que eu usei, diagrama de afinidades, talvez seja uma boa utilizar. Essa eu vou explicar melhor, tá? Mas é simples, mas operacionalmente vai ser melhor utilizar. Bom, se eu tenho um diagrama de afinidades, se eu quero chegar num plano de ação, poxa, tem uma ferramenta que eu conheci lá, que o Marcos me ensinou, que é o diagrama de árvore, que talvez eu possa utilizar. Se não precisar, se o diagrama de afinidades já for suficiente, mas talvez eu possa utilizar o diagrama de árvore. Esse diagrama de árvore nós vamos encaixar aqui na sequência, e no próximo vídeo nós vamos dar atenção só para o diagrama de árvore. Tá? Então, só reforçando o que eu acabei antecipando, tem um vídeo de brainstorm. Eu estou me propondo, a Melhor Gestão está se propondo a ser um site, um canal do YouTube, com ferramentas diversas, com metodologias, com métodos de gestão diversos para o gestor, seja qual hora for. Então, brainstorm eu já lancei um vídeo, e plano de ação, até por sinal, está sendo bem utilizado. Eu estou percebendo que o pessoal está utilizando bastante. Eu lancei 2 vídeos sobre 5W2H. Uma parte mais conceitual, com macetes e tudo mais, e uma parte prática, bem prática de como elaborar. Tá? Então, assim, ó, eu vou fazer um evento. Pô, isso daqui pode ser, eu estou falando, mas estou falando uma festa, mas tá. Eu posso pensar em estruturar uma nova filial, eu posso pensar em fazer em vez de organizar uma festa, mas organizar uma discussão sobre inovação na minha empresa, que tipo de produtos a gente vai lançar, vamos inovar em produto, vamos inovar em mercado, aí talvez algumas ferramentas não sejam necessárias, né? Então tá, vamos pensar numa empresa, lembrando, né? Outra coisa importante. Por isso que ninguém vai sair dominando essas ferramentas, vocês vão ter que usar e fazer como eu fiz. Usei indevidamente, aprendi, insisti e comecei a pegar os macetes da ferramenta. Como eu quero um plano de ação tem uma característica. Se você olhar o vídeo 5W2H, eles são ações. Ou seja, eu não vou fazer a reunião de brainstorming para definir o que eu quero, ou como eu quero que seja. Eu quero definir que ações eu vou fazer. Então, a sugestão é sempre pensar num verbo, no infinitivo e um complemento. Né? Então, olha, eu tenho que definir. Nós vamos fazer, em vez de chegar na reunião fazer assim, ó, nós vamos envolver, tomar uma decisão se vai envolver as filiais ou não, deixa uma ação, definir se vamos envolver filiais. Então, como eu quero no final aqui um plano de ação, o brainstorm que nós vamos abrir, aí vamos passar por brainstorm. Tá? Então, atividade de brainstorm, rapidamente, só para a gente entender o diagrama de afinidade,
é você chamar um grupo. Ah, eu chamei uma pessoa de RH, eu chamei uma pessoa do financeiro, eu chamei uma pessoa, um amigo meu que é muito festeiro, é bom nisso daqui, chamou um grupo e abriu um brainstorm. O brainstorm, se vocês olharem lá, se abre com uma pergunta. Vamos organizar uma festa de confraternização. O que a gente tem que fazer? Pensem em qualquer coisa. Eu não vou enfatizar, se eu vou me empolgar, vou repetir o vídeo do brainstorm. Então lá, de repente, vai começar a aparecer ideia. Tem uma sugestão que eu faço lá de fazer às vezes no post-it, né, que é para ficar todo mundo, coloca na parede. Alguém falou assim, primeiro é definir o número de participantes. O cara falou, primeiro, isso aí não é importante, mas definir o número de participantes é uma ação legal. Outro pegou e falou assim, vamos apresentar, alguém tem que apresentar alternativa de orçamento. Já estão falando em filiais e tudo mais, alguém tem que fazer isso. Então aqui é brainstorm, não se para discutir. Levantar alternativa para um show, trazer uma banda, trazer alguma coisa assim. Avaliar se juntamos filiais ou não. Lembra o que eu falei? Cuidado para não discutir nessa reunião se vai envolver filiais ou não. Simplesmente coloca, vamos avaliar. Alguém avalia depois. Mas se tiver uma decisão tomada, tudo bem. Mas se ficar alguma dúvida, não para discutir para tomar essa decisão. Pensar na perda de produção. Teve um cara do financeiro lá de vendas que já está louco que vai perder produção se fizer a festa no final de semana prolongado, por exemplo, né? Definir local para encontro. Então, só simplificando aqui e vamos avançar aqui. Vai aparecer um monte de coisa, muito mais do que esse exemplo que eu estou fazendo. Tá? Então, esse é o resultado do brainstorm. Imagina uma parede com esses papeizinhos colados, você faz o resgate depois de eliminar ideias iguais, mas mesmo assim chega num número de 30, 50 ações viáveis para pensar boas, para organizar a festa. Então, vamos lá. Agora aqui, depois do brainstorming feito, que eu estou falando um pouco rápido, vamos para o diagrama de afinidade. Num plano desse, com 30, 50, 100 ideias na parede, mesmo que você elimine só as boas, mas você vai fazer todas, fica difícil de você mentalizar tudo isso, de você enxergar a lógica e de você não esquecer algum detalhe. Então, o diagrama de afinidade é olhar esses papeizinhos agora, depois que limpou todo o brainstorm, ficou só com as ideias que você quer, e falar assim, será que tem afinidades entre ideias? Né? Então, eu vou dar um passe de mágica aqui, mas vou explicar 1 ou 2 exemplos. Né? Aí é uma coisa subjetiva, cada grupo vai chegar numa ideia diferente. Mas eu posso agrupar essas ideias, por exemplo, e falar, olha, definir número de participantes e definir se familiares participam ou não, tem relação um com o outro. Então, eu junto isso na ideia e ponho já se é um grupo de afinidade, eu deveria definir um título aqui. Nesse caso, eu posso falar assim, não, eu acho que mais abrangente é definir número de participantes. Nesse caso, então eu passo ele para cá, para o nome do grupo, e, por exemplo, agora eu começo a pegar o grupo que está reunido e pensar se eu não esqueci alguma coisa, só que ele pensa de forma mais focada. Então, por um exemplo, né? Para dar um exemplo, mas definindo os participantes, nós vamos envolver clientes importantes, fornecedores. Então tá. Então, tem uma ideia nova. Saca o post-it e coloca definir se vamos convidar pessoas de fora. Na verdade, eu vou simplificar aqui, mas nessa hora tu pode abrir um novo brainstorming para focar só de novos participantes. Mas eu vou simplificar, senão a gente vai trabalhar muito tempo no exemplo fictício. Vou pegar outro exemplo. Olha, esse daqui... Buscar patrocinador, apresentar alternativa de orçamento, conversar com fornecedores de clientes para ver se tem apoio. Pode ter 10 ideias ali num grupo. Como é que a gente vai chamar esse grupo? Então, de novo, aqui tem mais um macete. Talvez não fique claro agora, mas procura chamar esse grupo aqui da mesma forma, um verbo e uma ação. Que para fazer isso, eu vou ter que fazer essas duas. Então, continua com esse... Se não ficar claro agora, lá no plano de ação vai ficar, tá? Então, nós estamos aqui no diagrama de afinidade. E nesse grupo, buscar patrocinador, apresentar alternativa de orçamento, eu prefiro colocar um papelzinho novo e chamar isso de definir recursos. E orçamento, definir recursos. Então, tu vê, aqui eu posso puxar um para ser para um nível mais acima, aqui eu posso definir um novo, e de novo, e para definir recursos, está completo? Podemos extrapolar o brainstorm aqui, ou elaborar um novo brainstorm e crescer esse grupo de afinidades. Acho que eu tenho mais um exemplo. Definir o local para o encontro, escolher o traje para o encontro, escolher o ambiente, avaliar se juntamos filiais. Vamos deixar isso aqui como definir o local para o encontro. Então, esse é o grupo de afinidades.
E definir o local para o encontro, eu tenho que fazer essas 3 ações. De novo, podemos explorar. O diagrama de afinidade ele é rico nessa hora. Quando você discute, pode ser, aqui eu não quis explorar, mas pode ser que você junte um grupo de afinidades e na hora de colocar um nome, você fala assim, não, peraí, não dá, não tem afinidade. Vamos deixar separado. Ou vamos juntar com outro grupo. Às vezes, também eu não dei um exemplo aqui, mas às vezes eu posso ter 2 grupos desses de afinidade se juntando numa terceira afinidade. Então, esse é o objetivo. Márcio, mas para que isso? Não é muita coisa? Mas ao final, quando você... Vamos pegar o exemplo dessa festa. Se você tinha 30 papeizinhos lá atrás, a partir daqui você tem talvez 7, 8 grandes blocos. Então você não precisa entrar no detalhe mentalmente, mas você tem um bloco que é definir orçamento, você tem um bloco que é definir número de participantes. Então tá, essa ideia dá para se extrapolar um monte. Sugestão minha, comecem a utilizar. Vocês vão perceber muitos recursos ali. Me perguntem se tiver dúvidas ou tiver entendimentos diferentes ali. Tá. Agora, também, isso eu queria deixar claro, assim, eu não preciso colocar tudo em grupo de afinidades. Eu posso ter ações que ficam isoladas. Por exemplo, pesquisar fornecedores de coquetéis, de comes e bebes, aí não me veio outro nome agora, tá? Isso aqui eu não consegui agrupar, então deixa separado. Levantar alternativas para show, também não está agrupado, deixa separado. Então, isso é normal, tá? Então, eu posso ter 100 ideias agrupado em 10 grupos de afinidades, algumas delas se agrupam num terceiro grupo de afinidade. Isso vai te ajudar. Se não tiver claro, eu vou tentar deixar isso claro no diagrama de árvore e no plano de ação. Mas, por enquanto, o diagrama de afinidades é isso. E se alguma coisa, eu coloco depois, eu edito o vídeo e coloco alguma coisa aqui no caminho. Tá, então, o diagrama de afinidade acabou, tá, gente? Se alguém esperava mais do que isso, não tem muito mais. É isso, é organizar as ideias e nessa organização gerar novas ideias. O importante, não acabou o brainstorm, eu posso abrir esse brainstorm a qualquer momento, organizar. Vai ter muita discussão de diferença, eu queria agrupar desse jeito. Até o outro fala, mas eu acho melhor agrupar de outro. E é questão de maturidade do grupo, de abrir mão, alguém abrir mão de suas ideias ali. Tá, aqui eu me policiei de não entrar, tá? Mas semana que vem eu lanço um vídeo para falar de diagrama de árvore. Eu parto daqui. Já dá para ter uma ideia, assim, esse diagrama de árvore vai te ajudar a visualizar um plano grande que você tenha. Ô, Marcos, ficou pesado isso, né? Tá, só faz isso se ele te ajudar. Se for um plano pequeno, eu já fiz muitos brainstorm, o diagrama de afinidade, e depois eu joguei tudo fora. Pô, peraí, eu errei, não precisava de uma coisa tão trabalhada assim. Então isso é normal. Tá, então eu fecho o diagrama de afinidade. Eu queria só fechar alguns comentários. Eu não quero de propósito entrar em diagrama de árvore e plano de ação. Eu vou fazer o link depois que fizer o diagrama de árvore. Então, assim, comentários gerais, talvez alguma tenha falado já, mas eu queria enfatizar, assim, essa questão de ferramentas do gestor é como caixa de ferramentas de um mecânico, de um eletricista. Tem um monte de coisa ali. Você vai ter algumas que você tem mais habilidade para usar, tem algumas que são mais úteis, tem algumas que não são muito. Então, algumas eu vou acabar tirando a minha caixa de ferramentas, não vou mais me preocupar com ela. Eu tenho algumas coisas que eu cito aqui nos meus cursos que eu parei de usar. Pelo menos para a minha prática, não agrega muito, né? Tá. Então, essa é a sua caixa de ferramentas e como toda caixa de ferramentas, você vai, às vezes, resolver... tem que abrir um parafuso, quem é iniciante ali, talvez com um parafuso de cabeça Phillips, né? Desculpa os termos, mas eu sou da área de mecânica. No começo, eu prefiro usar uma chave de fenda normal. Então, mas é bom. O Phillips, quando você aprender a usar, ele vai te ajudar. Um alicate de pressão, em algumas situações, é bom. Então, trata isso como uma caixa de ferramentas do gestor. E um mote meu, um slogan meu da melhor gestão é tudo, né? Aprenda, e aí eu quero contribuir com isso. Pratique, eu quero contribuir mais ainda com isso, falando de forma prática, e domine. Aí o domínio só depende de ti. Só depende de ti usar, utilizar, insistir, usar errado. Então, vai caprichando, vai montando a sua caixa de ferramentas. Você vai usar para o resto da sua vida profissional como gestor. Segundo ponto, eu já enfatizei ele, já falei, mas meio rápido, né? Essas ferramentas que os japoneses chamaram de ferramentas para lidar com dados verbais, né, dados não numéricos, ou de planejamento, elas não são exatas. Quando se faz um diagrama de Pareto, se calcula o percentual de
de um fator. Quando você faz um histograma, exato, não tem como fazer diferente. Aqui já não. Aqui, se você deixar essa mesma reunião que você fez, você pega dois grupos grupos de pessoas e pede para cada grupo organizar por afinidades, você vai ter resultado diferente. Isso faz parte, não tem um melhor ou pior. Né? Então, cada um vai fazer de um jeito, então você vai desenvolver a tua habilidade de fazer do jeito que você acha melhor, e é lógico, né? Eu fico louco porque vocês comentem, porque até hoje tem gente que fala para mim que fez de outro jeito, eu falo, caramba, fez de um jeito muito melhor do que eu pensava. Tá? Então, esse processo é normal. E aí eu acho que o último é para enfatizar os dois primeiros, assim, ó, é um processo de aprendizado. De novo, eu falo muito assim, ó, cuidado com a ansiedade. E eu tenho conhecimento de causa. Eu fui muito ansioso e isso me atrapalhou muito a velocidade de aprendizado, porque eu queria estar no topo da montanha logo de cara, né? E não percebi que eu tinha que... Aprendizado significa usar mal, errar, achar que nunca mais vou usar aquela ferramenta, mas depois, opa, peraí, mas nesse caso aqui vale a pena usar. Então, todo esse meu trabalho e esse canal do YouTube é focando isso. Aprenda, a melhor gestão espera contribuir muito, pratique, a melhor gestão está avançando na filosofia dos vídeos, na filosofia dos cursos que ela disponibiliza, que é ajudar a praticar. Né? Então, mesmo na prática, você vai poder consultar melhor a gestão. E o último é o domínio. Domínio é o dia que eu quero formar um grupo de gestores para cada um apresentar suas experiências e eu poder assistir um pouco também vocês falando. Pessoal, aguarda aí, semana que vem eu falo de diagrama de árvore. E vou lembrando, isso daqui vai formar uma playlist, uma lista de vídeos no YouTube, no meu canal, que vai falar das 7 ferramentas e depois vai lançar um vídeo para explicar cada uma das ferramentas na parte de como fazer, como praticar. Quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho. Eu lanço vídeo toda quinta-feira às 18 horas. O sininho, se você esquecer de mim, ele vai te alertar. Olha, o Marco lançou outro vídeo, hein? Outro vídeo bom. Então se inscreva no canal, acione o sininho e você vai ser lembrado ali. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.